como a gente pode ser marcado pelo passado, pelas coisas que aconteceram, ao ponto de algumas pessoas até terem pesadelos por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Crise de ansiedade, nervosismo, coisas que marcam a vida da pessoa e vai acompanhando por toda a sua vida. E esses conflitos se dão, na maioria dos casos, no contexto da família. A família é muito importante. E toda a sociedade, todo mundo que já viveu, seja numa sociedade avançada, ou lá no meio da floresta, no meio dos índios, a família é sempre o centro. Desde o começo do mundo, desde a primeira família, Adão, Eva, os filhos, a família é a parte importante da vida. Mas você vê que hoje a família está sendo atacada. Hoje, o que se ensina é que a pessoa pode viver a sua vida sem ter uma família e assim ser feliz. Se projeta hoje casas, carros e uma maneira de viver somente para aquela pessoa que é totalmente solitária. Tudo para aquele que quer viver sozinho, homem ou mulher. O importante é a pessoa ser independente e não dar satisfação a ninguém. A sociedade está caminhando para esse ensinamento, para esse mito. O mito do homem independente, que não tem uma mulher e não tem filhos. Da mulher independente, que tem a sua carreira profissional, que tem a sua vida financeira bem resolvida e é dona do seu próprio nariz. E a família é vista como algo ultrapassado e antigo. De fato, grandes lutas a gente enfrenta na família. E grandes ausências também é dentro da família. Deus é aquele que pode preencher a nossa vida e cobrir essas ausências. Aqui no versículo de número 12, vamos ler aqui a partir desse versículo. E vamos ler assim, na palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Deus isso vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? E amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através dessa palavra, fala com os teus servos que aqui estão, no nome de Jesus, e fala com aqueles que vão ouvir essa mensagem através da internet. Que o Senhor venha abençoar, assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Amém e amém. Muitas vezes a gente tem uma ausência em nossa vida. É como se fosse um machucado. É como se fosse algo que quebrou no nosso corpo físico. A pessoa quebra uma perna, ela precisa de muletas ou de uma cadeira de roda para poder se locomover.
Na nossa vida emocional, algumas coisas podem quebrar. É a ausência de um pai, é a ausência de uma mãe, é a ausência de uma família estruturada, e fica aquele ferimento, aquele machucado. Deus é aquele que pode colocar um curativo em cima dessa ferida, e Ele é aquele que pode cobrir essa ausência. Ele é aquele que pode substituir essa ausência. O Senhor Jesus vai dizer certa vez que a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Na palavra de Deus, nós temos algumas passagens que fala que nesse mundo caótico que vivemos, pode haver essa ausência. Nem todo mundo vem de uma família estruturada. Nem todo mundo vem de uma família onde tem pai, tem mãe, onde há harmonia. No mundo que vivemos hoje, é um mundo caído, é um mundo de caos, é um mundo injusto. E as famílias são atacadas hoje mais do que nunca. Então, é natural que a gente tenha uma família que haja nela uma ausência, e essa ausência reflete na nossa vida emocional. Deus é aquele que pode fechar essa ferida. Deus é aquele que pode fazer o papel do marido, do pai, do filho e da mãe. O Senhor Jesus, ele vai dizer: quem são minha mãe, meus irmãos, minha família? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Estes são os meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs. Quando a gente tem essa relação com Deus, Ele pode preencher esse vazio de nossa alma. Muitas vezes, pode acontecer uma coisa curiosa. A nossa relação com os nossos parentes pode ser prejudicada por causa da nossa relação com Deus. Talvez a pessoa, quando decidiu servir a Deus, a relação familiar pirou. A relação familiar ficou ruim, ficou difícil. Muitas vezes o conflito, ele se dá por causa disso, por causa da sua fé. Quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar em seu coração, aí começou os parentes a se distanciar, as pessoas não querem mais saber, criticam a fé, preferem estar distantes, e a pessoa que tem fé passa a não ser bem compreendida, passa a ser um elemento estranho na família, passa a ser alguém rejeitado na família, por causa da sua fé. A palavra do Senhor fala que Abraão, ele se afastou dos seus parentes. Que quando Abraão teve o seu chamado de Deus, a família não fez uma grande festa e disse: parabéns, Abraão, agora nós iremos seguir a Deus junto com você. Não foi isso que aconteceu. Ele teve que sair da casa do seu pai. E teve que ir para longe. Teve que se afastar. Às vezes o que afasta você dos seus parentes é nada mais, nada menos que a sua fé. Você colocou Deus em primeiro lugar no seu coração, você se decidiu para Deus, e isso acabou gerando um abismo, um conflito, uma incompreensão, um afastamento enorme. Mas você não deve se preocupar com isso. Porque a família terrena, ela vai existir apenas por alguns anos. Porém, a família eterna, a família de Deus, é por toda a eternidade. O apóstolo Paulo está dizendo: deixando para trás as coisas que ficaram para trás. Eu vou reler aqui com você. Esquecendo-me das coisas, aqui a palavra exata, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que ficou para trás na sua vida? A ausência de um pai, a ausência de um marido,
A Bíblia fala lá em Isaías, o Senhor diz: eu sou o teu marido. A mulher que tem um marido ausente ou o marido foi embora, o Senhor, ele diz: eu posso preencher na sua vida esse vazio. A pessoa teve uma mãe que a abandonou. É uma coisa rara, mas pode acontecer. A mãe rejeitou aquela pessoa. O Senhor diz: ainda que a tua mãe te rejeite, eu não te rejeitarei. O Senhor diz essa palavra. Ainda que os irmãos te traíram, te abandonaram, ainda que a pessoa, mesmo na sua família, se sinta completamente sozinho e abandonado, o Senhor, ele olha para você e ele diz que ele é teu verdadeiro amigo, pois ele deu a vida por você. Que ele é o verdadeiro amigo. Então, o que ficou para trás, ficou para trás. Eu me recordo no primeiro ano da minha conversão, aonde eu tocava num conjunto musical da igreja, e durante todo aquele ano, eu falava para os meus pais e meus irmãos: olha, vai ter o dia lá do evento da igreja, vai ter lá a festividade, eu vou estar me apresentando junto com a banda, e vocês vão lá para ver. E eu falei aquilo durante todo o ano. Um ano inteiro, 12 meses. Um ano inteiro, ensaiando e me preparando. E chegou finalmente o dia do evento, e os meus pais disseram para mim: nós estaremos lá sim. Meu pai disse: eu estarei lá, com certeza, meu filho. E minha mãe também. E meu irmão também. E chegou o dia e eles não apareceram. Eu era muito jovem e eu fiquei esperando, e começou a apresentação e eu olhei naquela grande igreja e não tinha ninguém lá. E quando terminou aquele evento, cada família dos jovens que estavam ali tocando, dos músicos, estavam ali reunidos, se abraçando, e seus pais estavam ali. A grande maioria daquele povo já era da igreja. Meus pais não eram da igreja. E aquilo me cortou o coração. Foi um dos dias mais tristes que eu enfrentei na minha vida. Eu fui lá para trás da igreja e comecei a chorar copiosamente. E chorei, e chorei, e chorei. Foi uma sensação terrível de abandono. Mas depois daquele dia, poucas vezes eu criei essa expectativa de ter minha família na igreja, porque se eles viessem ia ser muito bom, porém se eles não viessem, eu tenho a certeza que Deus estava ali comigo. E eu me recordo que poucas vezes eu tive parentes meus vindo à igreja, mas eu tenho a certeza que o principal está aqui, que é Deus, é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus, e essa é a nossa família. Não que a gente vá desprezar os parentes, mas eles não passam a ser algo fundamental. Se o meu pai ou minha mãe não vier, eu vou morrer de tristeza. Não mais, porque eu sei que existe o Pai Celestial que está aqui conosco. E o pai da carne, os parentes carnais, não vai durar para sempre, não. É uma morada que a gente tem, a nossa família. É uma morada. Na verdade, nós temos muitas moradas ao longo da vida. A nossa primeira morada é o ventre, é a barriga da mamãe. Mas a gente não fica lá para sempre. A gente passa 9 meses e depois sai para o mundo. Depois a gente tem a morada desse corpo. A nossa alma mora nesse corpo. O corpo é chamado de habitação. É a nossa casa, é a nossa morada. Existem muitas moradas nessa terra, mas nenhuma delas é uma morada eterna. Existem muitas moradas. O índio mora lá no meio da floresta, naquela casa de palha. E nós moramos em casas feitas de tijolos. Uns moram em casas maiores, outros em casas menores, e outros moram em apartamentos. Existem aqueles que moram de aluguel. E depois que a pessoa morre, ela vai morar, pelo menos nessa cidade,
lá no bairro da Saudade. Todos vão morar lá no bairro da Saudade. Porque lá nós temos o conjunto residencial dos que já morreram, o cemitério. Mas nem mesmo essa morada também é para sempre, porque depois de algum tempo, até os restos mortais têm que sair daquele buraco para dar lugar para outras pessoas. Veja que tudo passa, minha gente. Nada é permanente. A pessoa é colocada num caixão, mas não vai ficar ali para sempre. O corpo depois vai se decompor. Nenhuma morada terrena é eterna. A sua casa, aonde você está, você vai passar um tempo lá. A sua família também não é eterna. Você que tem filhos vai passar um tempo com aquele filho, mas ele vai crescer. Lembra, Júnior, quando você foi pai e você pegou aquele bebezinho nas mãos, pequenininho, e pensou, meu filho, minha filha, nas minhas mãos. E hoje já estão crescendo. É praticamente um rapaz e uma mulher, já cresceram. E daqui a pouco vão casar, e daqui a pouco eles irão dizer, eu vou sair de casa, papai e mamãe, eu vou para minha casa. E se morar perto aqui na mesma cidade, mas também pode ser que eles venham viajar e morar em outro lugar. Nada dura para sempre. O meu pai, a minha mãe, é engraçado, a gente tem pai e mãe, pensa que vai durar para sempre, não dura. Eu tinha meu pai, meu grande amigo, trabalhávamos juntos. Foram anos ótimos que eu passei ao lado dele. Mas não dura para sempre. Não dura para sempre. A alegria que eu tinha quando criança, a coisa mais maravilhosa que podia acontecer era o meu pai dizer assim: meninos, entrem no carro, vamos agora levar o carro para o açude. Tinha um açude lá perto da minha casa. E ali ele lavava o carro e nós mergulhávamos no açude. E era uma maravilha, e eram momentos maravilhosos. Mas já passou. Eu acho que esse açude nem existe mais. Já deve ter poluído. Já deve estar tudo sujo lá. E meu pai já morreu. Minha gente, tudo passa. Nós devemos colocar o devido valor às coisas. O seu pai, a sua mãe é importante, mas não pode ser o centro da sua vida, porque um dia o papai e a mamãe também vai morrer. E quando isso acontecer, ou quando houver uma ausência, se a pessoa estiver tão apegada àquele outro ser humano, quando aquela pessoa sumir, se ausentar, a pessoa vai desabar e não vai se levantar nunca mais. Nós temos que nos apegar apenas a Deus, de maneira completa e total, porque Deus é hoje, é amanhã, é sempre, e é depois que a gente morre, a gente tem Deus. Família é importante, mas devemos colocar Deus acima de qualquer outra coisa, porque é Ele que preenche a nossa vida. A relação que temos com Deus é como diz essa palavra, é uma relação eterna. As coisas ficam para trás. Aquilo que você viveu naquela época, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você não vai viver mais. Deixe as coisas para trás. Tem boas lembranças. É bom recordar as coisas boas, a gente ri, mas ficou para trás. Porque o melhor vai vir ainda. Deixando as coisas para trás, nós estamos numa grande jornada com Deus, numa grande estrada, e a vida vai vir cheia de surpresas, tristezas e alegrias, e todo tipo de emoção, mas olhando para frente, porque lá na frente existe um encontro maravilhoso que você vai ter, que é com Deus, com a sua verdadeira família, com o seu verdadeiro Pai. Nós vamos nos encontrar com Deus e estamos nos preparando para isso. E se faltou alguma coisa aqui, não se preocupa. Lá toda lágrima vai ser
e toda lágrima que for derramada vai ser enxugada. E Ele vai remover toda a dor, toda a morte, toda a tristeza, porque as primeiras coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Encontramos a cura da nossa alma, dos nossos temores, das nossas fobias, das nossas tristezas, do nosso nervosismo, da nossa carência, quando olhamos para frente, quando olhamos para Deus. Os homens tentam olhar para outras direções para encontrar a cura. Tem homens que dizem, é necessário você olhar para o passado e para os seus traumas. E o outro diz, é necessário você olhar para os seus sonhos e para o subconsciente. Teve um chamado Freud que disse, olha, o negócio é porque você teve um problema na sua infância, de ordem sexual, e daí você tem os seus temores. Todas essas visões estão equivocadas. A maneira que você tem de alcançar a sua cura é olhando para o futuro. Deus não manda você olhar para trás, Deus manda você olhar para frente. Muitas pessoas estão olhando para trás. Você, quando dirige o seu carro, você não fica olhando para trás. Imagina se eu saísse aqui pela cidade de Triunfo, dirigindo o meu automóvel e olhando para trás o tempo todo. O que é que iria acontecer? Fatalmente eu ia bater o carro. Eu tenho que olhar para frente. Se aconteceu alguma coisa lá atrás, um buraco, um obstáculo, agora já era, eu vou olhar para frente. Na estrada da vida, se você passou por um buraco, uma pedra, um obstáculo no caminho, uma colisão ou qualquer outra coisa, ficou para trás. Você tem que olhar para o seu destino. Aonde você quer chegar? O nosso destino é na presença de Deus, do Deus eterno. Deixe as coisas para trás no passado. Pode ser a coisa mais horrível. Eu fui abandonado. Eu fui traído. Meu casamento acabou. Minha família me rejeitou. Meus irmãos não falam comigo. Eu fui traído pelos meus amigos. A traição é uma coisa horrível. Mas a traição de ontem não pode definir o meu futuro de amanhã. Eu não posso carregar essa bagagem. Eu tenho que seguir em frente. E nós, como servos de Deus, mais do que qualquer outras pessoas, seremos traídos e apertados e perseguidos mais do que qualquer um. Porque, como eu falei aqui, talvez a sua fé vai até prejudicar a tua relação com os teus parentes. Vai até te afastar mais. Mas você permanece olhando para o alvo, olhando para o futuro, não olhando para trás. E dessa maneira você vai encontrar, você vai estar tão focado que tudo vai ficar pequeno. Tudo vai diminuir de tamanho, porque o mais importante é Deus. E a ideia de que você tem uma missão, que é buscar a Deus e salvar a sua alma em Deus. Salvar a nossa alma em Deus. Então você tem as coisas, mas você não põe o coração nessas coisas. Você põe o seu coração em Deus. Essa é o grande mal das pessoas hoje. Elas colocam a sua esperança nas coisas que elas possuem, nos bens materiais, e se colocam melhores do que as outras pessoas porque possuem mais. Jesus falou que o valor das pessoas não é baseado naquilo que ela possui. Então eu tenho mais casas, mais carros, eu tenho uma empresa, eu tenho um barco, eu tenho um avião, então eu tenho mais valor. Tudo isso passa. Jesus falou que os ladrões minam e roubam, e a riqueza do mundo a ferrugem devora. A pessoa compra um carrão hoje, tira lá da loja, 0 quilômetro, o melhor carro da loja. Daqui a 20 ou 30 anos, aquele carro vai ser carro velho. Eu lembro que quando era criança, tinha um comercial de um carro na televisão. Era o Chevette. Quem aqui já viu um Chevette? Hoje a gente quase não sabe, né, onde tem, porque acabou.
Mas imagina, Júnior, alguém chegar para você e dizer: Júnior, tem esse Chevette aqui para te vender. Você olha e diz: esse carro não dá mais para mim, porque já é um carro muito antigo. É um carro cheio de problema. Mas na época que ele saiu, era um carrão. Passava um comercial na televisão, o novo Chevette Júnior. O nome do carro era esse, Chevette Júnior. Aí passava ele andando assim na estrada. Aí a água, ele batia na água, chega, voava assim, era o cara era como se fosse algo moderno. Hoje você olha e diz: é coisa de ferro velho, ninguém quer mais. Lembra quando você teve o seu primeiro aparelho de celular? O aparelho de celular, quando saiu, era um grandão desse aqui, né? Quando parecia um comunicador militar, parecia um coisa assim de astronauta, era desse tamanho, tinha uma antena. Hoje ninguém tem mais aquilo. Hoje é algo completamente moderno, e o que você tem hoje, daqui a alguns anos, também ninguém mais vai querer, porque já vai ter um mais moderno ainda, um mais veloz ainda. Então a pessoa se apega às coisas e tudo muda. Só quem não muda é Deus. Essa morada que a gente tem no nosso corpo não é a nossa morada eterna. Muitas pessoas ficam querendo cuidar do corpo mais do que de uma maneira exagerada. E fazem dieta, e fazem exercício, tudo de maneira exagerada. Eu conheci um casal aqui na cidade, que eles exibiam na rede social, que tomavam aquelas misturas, aqueles sucos verdes feitos de mato, e diziam: nós estamos emagrecendo, e ela colocava fotos e vídeos fazendo exercícios físicos o tempo todo se exercitando. E todo dia aquela dieta. E um dia eles se cansaram de tudo isso e colocaram fazendo uma costela de porco. Se cansaram dessa coisa assim de ficar magro. Não, agora eles se revoltaram. E não, agora a gente vai comer costela de porco. Aquela costela gordurosa na panela de pressão, com cebola, que coisa maravilhosa. Do que adianta exagerar e ser tão voltado para emagrecer? Do que adianta isso, minha gente? A pessoa tem que comer bem, se alimentar bem e viver. Porque se a pessoa ficar muito fascinada, muito assim, perseguindo isso aí, de maneira assim, sabe, exagerada, vai deixar de viver. Vai deixar de viver. Aí revoltaram-se. Agora a gente vai comer costela de porco. Tudo que não fez, agora vamos fazer de uma vez só. Fique de pé, por favor. Minha gente, devemos olhar para frente. Amém? A nossa alma tem ausências, mas Deus é aquele que pode pôr o curativo na nossa alma. O curativo. Aquilo que está machucado, Ele pode pôr o curativo. A gente machuca o corpo, tem um curativo para a gente, enfim. Deus é aquele que tem um curativo para a nossa alma, para a nossa ausência, para aquilo que falta, para o vazio. Faltou alguma coisa, não tem problema, Deus preenche tudo. Deus preenche tudo. Devemos olhar apenas para frente. Houve um rapaz na cidade de Vitória de Santo Antão. Ele não teve nem pai nem mãe. Ficou de orfanato em orfanato e quando cresceu foi mandado para a rua. Esse rapaz, ele morava nas ruas de Vitória de Santo Antão. Tinha uma pizzaria que ele sempre ficava por ali, na esperança de alguém dar para ele algum pedaço de alguma coisa para ele comer. Mas ele era um bom menino, apesar de tudo, era um menino honesto. E os funcionários, olhando para ele,
tinha pena dele, dizia, olha, faz o seguinte, vai aqui à rua, vai aqui, porque ficava muito sujo, e aí a gente dá para você um pedacinho de pizza. E ele pegava a vassoura e varria, e fazia aquilo com alegria, trabalhava por comida. Então, uma vez, o dono olhou para ele assim, varrendo ali, animado, os olhos brilhavam, disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ser o faxineiro aqui da pizzaria. Eu vou pagar você quando tiver fechado o estabelecimento, você vai entrar aqui, vai varrer, vai limpar e vai cuidar de tudo. E vai deixar tudo brilhando. E ele começou a ganhar confiança e começou a fazer isso. Ele ia lá e já tinha o seu emprego, tinha o seu bico e foi fazendo da melhor maneira possível. Um dia, depois de muito tempo, o pizzaiolo que faz a pizza ficou doente e não foi. E o dono do estabelecimento ficou com a mão na cabeça. O movimento era grande. Quem vai fazer as pizzas? E estava ali diante dos funcionários, e ele estava ali também. Então ele olhou para o dono e disse, eu sei fazer. Levantou a vassoura e disse, eu sei. Como assim você sabe? Não, é que eu fiquei observando. Quando ele estava fazendo, eu ficava olhando. Eu via quando ele jogava o orégano, quando espalhava a massa. Eu via tudo e eu aprendi a fazer. E ali o dono, mas para brincar com ele, disse, então faz um aqui para a gente ver, se você sabe mesmo. E ele fez. E espalhou a massa, e colocou o queijo, e preparou o molho, e fez tudo de maneira profissional. E para surpresa e espanto de todos, ele realmente sabia fazer a pizza. Acabou que naquela noite, aquele jovem fez as pizzas. E ninguém ficou sabendo. E os clientes aprovaram, como se fosse o outro profissional. O que aconteceu depois foi muito curioso. Apareceu uma vaga e ele assumiu a vaga. E hoje, naquela pizzaria, quem faz as pizzas é um ex-mendigo. Os clientes não sabem disso, poucas pessoas sabem. Aquele jovem não tinha documentos, então ele precisou, para assinar a carteira, tirar sua carteira de identidade, seu título de eleitor, e na carteira de identidade, no título e nos seus documentos, na parte que tem pai e mãe, não tinha ninguém. Filiação, um grande vazio. Mas aquele jovem hoje tem o seu apartamento e vive uma vida extraordinária. Imagina se ele pensasse, Júnior, eu não tive nem pai, nem tive mãe, eu sou um desgraçado, eu vou me enfiar no mundo das drogas, imagina só. Mas ele olhou para o futuro, olhou para frente. Eu conheci esse jovem, uma história emocionante. Não é o passado que vai determinar quem você é, são as escolhas que você faz hoje, que vai determinar quem você é. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Pai maravilhoso, nós cremos na Tua palavra de todo o nosso coração. Cremos que o Senhor estará sempre conosco, em todas as ausências que passamos, diante de toda e qualquer situação em nossa alma. O Senhor está sempre conosco, sempre nos fortalecendo, e estará sempre conosco todos os dias, sempre. Não nos deixa nem um só instante. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Vai falando com o Senhor. Porque Ele é o teu verdadeiro e único amigo. É o verdadeiro amigo porque Ele é o único amigo que vai ficar para sempre com você. Ninguém vai ficar para sempre com você. Mas Deus vai. Deus vai.
Se a gente tiver alguém que fique conosco no hospital, já é uma coisa maravilhosa? Quantas pessoas você conhece? Mas com quantas pessoas você pode contar? Poucas, não é? A gente conhece muita gente, mas para contar mesmo, são poucos. E mesmo estes podem nos decepcionar também. Quantas pessoas disseram para você: eu estarei com você para sempre, eu sempre serei o teu amigo, eu te amo e estarei sempre ao seu lado, eu nunca vou te abandonar, conta comigo. Quantas vezes você ouviu essas coisas e hoje você percebe que essas pessoas desapareceram da sua vida? A gente tem que olhar apenas para Deus. Devemos seguir em frente apesar de tudo, deixando para trás as coisas que lá ficaram e olhando para frente, olhando para Deus. Vamos fazer nossa oração. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Sim, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, porque conforme está escrito na tua palavra, Senhor, que nós não devemos olhar nem para a direita, nem para a nossa esquerda, mas olhando sempre para o alvo, que é o Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por isso, Pai, nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, nos ajudando, ó Pai, a sermos mais santos a cada dia, andarmos em conformidade com aquilo que nos ensina a Tua Palavra. Embora sendo nós falhos, fracos e pecadores, mas o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia e entende, Pai, que nós somos pó, que nós somos cinza, Senhor. Mas mesmo assim, a Tua misericórdia para conosco é muito grande, Pai. Temos um valor que somente o Senhor conhece, ó Pai, o valor que nós temos, porque conforme nos diz a Tua Palavra, nós não fomos comprados nem com ouro e nem por prata, mas sim pelo sangue precioso do Teu amado Filho Jesus Cristo. Por isso nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, na manhã deste dia, por esta oportunidade que a nós foi concedida, de estarmos aqui neste templo, te buscando, te adorando, e dizendo que o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Por isso nos concede um dia de paz e que possamos, Senhor, a cada dia estarmos firmados na rocha eterna que é o Teu amado Filho Jesus Cristo. Isso nós te pedimos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém e pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Olhe apenas para frente. Olhe apenas para Deus. Não olhe nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem tenha a sua esperança no ser humano. Nós temos que nos aproveitar dos bons momentos. Aproveitar as oportunidades para ter comunhão com as pessoas. Mas a nossa esperança é Jesus, é Deus. Quando a gente coloca a nossa confiança e esperança em Deus, dificilmente algo irá nos abalar. Mas quando a gente coloca a nossa esperança naquilo que é falho, a pessoa muitas vezes tem dinheiro, mas ela vai dormir rica e amanhece pobre. Acontece um problema na empresa, o sistema financeiro muda, a pessoa tinha dinheiro no banco na época do plano Collor, lá tinha a sua reserva, a sua poupança, aí veio o governo e mexeu no dinheiro do povo, e muita gente estava com dinheiro no banco e depois, no outro dia, estava tudo congelado. Aí a pessoa fica ali desesperada. Coisas assim podem acontecer, mas só quem não muda é Deus. Deus é quem tem a mão forte, o braço forte. Político é hoje, amanhã já morreu, não é mais. Quem estava no partido da oposição vira a situação, quem é a situação vira oposição, não é assim? Quem era hegemonicamente liderança política, hoje já não é mais. É assim mesmo, minha gente, as coisas mudam e mudam muito rápido.
Porém, Deus, Ele não muda nunca. Tem um louvor que eu me recordei agora, que fala dessa situação e de confiar em Deus. Quero que valorize o que você tem. Cante. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo de inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos